Seja bem-vindo à Assembleia 2022 da Sicredi SC. Muito obrigada pela sua audiência. Nós estamos gravando esse evento aqui na sede administrativa da cooperativa no bairro Próspera, em Criciúma. Associado, associada, saiba que quando você se associa, quando você faz parte de uma instituição financeira cooperativa, você exerce um papel duplo, que é o de usuário das mais de 300 soluções que o Sicredi possui e de dono do negócio. Chegou a hora aqui na Assembleia de você exercer o papel de dono deste empreendimento coletivo, ajudando a decidir o futuro da sua cooperativa. Saiba que a partir de agora você vai acompanhar aqui no nosso evento online os resultados financeiros e sociais produzidos pela Sicredi SC no ano de 2021. Mas saiba também, a gente aproveita esse início de evento para lembrar você que você é parte de um sistema que tem mais de 119 anos de história. O Sicredi, como você vê aí na sua tela, tem mais de 100 cooperativas, mais de 2.000 agências em todo o país, mais de 1.600 cidades possuem agências, possuem a rede de atendimento do Sicredi, são mais de 30.000 colaboradores que fazem tudo isso acontecer. E a gente aproveita também para trazer alguns números que mostram a grandeza desse sistema, números produzidos no ano de 2021. O Sicredi administrou no ano passado um total de ativos de mais de 196 bilhões de reais. Foram realizados em depósitos mais de 130 bilhões de reais e o patrimônio líquido de todos para todos foi de mais de 24 bilhões de reais. E o sucesso dos números fortalece o nosso propósito. Foram mais de 1 bilhão de reais distribuídos como resultado gerado pela participação dos nossos mais de 5 milhões de associados em todo o país. E um estudo recente que foi encomendado pelo Sicredi mostra pra gente a importância que a atuação do Sicredi e de todo o cooperativismo financeiro, a importância disso para o desenvolvimento econômico e social das nossas cidades. Aqui na sua tela estão alguns números que expressam isso. Você sabia que nas regiões em que as cooperativas de crédito estão presentes, há um acréscimo de mais de 15% no número de estabelecimentos comerciais e há um crescimento de mais de 5% no PIB per capita da cidade e o crescimento na geração de empregos formais é superior a 6%? São vários números que estão aqui na sua tela que reforçam a importância do trabalho desse sistema do qual você faz parte. A partir de agora, você vai exercer o seu papel de dono. Vamos participar juntos da Assembleia 2022 da sua cooperativa? Para fazer a abertura oficial, eu convido neste momento o presidente Aloísio Westrop. Olá, presidente, bem-vindo! Olá, Giovana, parabéns pelo teu trabalho. Legal, presidente. Que bom a gente poder proporcionar para o associado que está em casa, que está no trabalho, que está num espaço confortável, a oportunidade de decidir o futuro da cooperativa do dia 15 de março ao dia 17 de março. Sem dúvida, levar mais conhecimento, nosso associado vai conhecer melhor a nossa cooperativa e tem a oportunidade de estar se expressando a sua vontade, o seu voto nessa Assembleia. Olá, senhores associados, senhoras associadas, declaro aberta a Assembleia 2022, onde vamos apresentar os números até 31 de dezembro de 2021. Nossa cooperativa vem crescendo muito, seja no econômico, seja no social, e é um trabalho conjunto feito pelos nossos associados, o qual eu quero agradecer também aos nossos coordenadores de núcleos, nossos conselheiros de administração, conselheiros fiscais, também nossos diretores e toda a equipe de colaboradores. Com essas pessoas trabalhando juntas, nossa cooperativa vem se consolidando no sul do estado de Santa Catarina. E para dar início no nosso evento, chamo aqui a nossa assessora de programas sociais, a Rafaela, para que fale um pouco dos programas sociais. Olá, presidente! Olá, associados que nos acompanham. Vamos falar então um pouquinho das nossas iniciativas, das nossas entregas para as nossas comunidades, então, realizadas no ano de 2021. Tivemos ali na linha de educação financeira entregas bastante importantes, especiais, orientação sobre educação financeira
através do programa Cooperação na Ponta do Lápis. O programa também, no cunho educacional, o programa União Faz a Vida, entregue para a escola, então, ali realizado no bairro da Juventude, onde apoiamos as crianças a serem protagonistas, então, de projetos ali dentro da escola. O programa Crescer, que trata sobre cooperativismo, como o cooperativismo funciona, como a cooperativa, a sua SC, atua aqui na nossa região. E também temos o nosso Fundo Social. Todos os detalhes da educação financeira, os dados do União Faz a Vida, quantas crianças são atendidas, de que forma isso acontece e também do programa Crescer, você pode estar conferindo no relatório anual que está disponível aqui nesse ambiente virtual. Você pode baixar e acompanhar ali todo esse resultado completo. E falando de Fundo Social, a gente quer compartilhar com você um vídeo bastante especial para a nossa cooperativa, onde a gente mostra algumas das iniciativas, dos projetos que conseguimos apoiar. Então, no ano de 2021, foram 80 projetos contemplados e a gente quer compartilhar alguns deles aqui com vocês nesse momento. Eu ainda sou criança, mas já sei que é com participação de muita gente que o jogo começa. É assim que funciona aqui no nosso projeto, onde eu e mais de 30 crianças como eu treinam toda semana. O Fundo Social caiu como uma luva para nós. Compraram camisas, calções e meias para o time todo. Mas me contaram que além do meu projeto, tiveram vários outros em outras cidades aqui da região onde a gente vive. Eu sou professor de Taekwondo aqui na Academia Combate, participo do projeto Lutando pelo Futuro em parceria com o Sicredi. O projeto atende 12 crianças da faixa de 6 a 11 anos. Esse nosso projeto, a Academia de Futebol Criciúma, ela vem desenvolvendo trabalho social. Hoje nós estamos em 4 bairros da cidade de Criciúma. Meu nome é Leandro e eu sou bombeiro comunitário aqui em Sara. Depois que eu entrei aqui, eu comecei a ver a vida de outra forma. Projetos sobre rodas se destina à mobilidade do educando dentro da nossa instituição, visto que muitos deles necessitam dessa cadeira de rodas. O meu nome completo é Antônio Eugenio Urpanhan e começamos com um grupo só italiano, só música italiana. Eu acho que a principal palavra que eu usaria para definir o projeto é esperança mesmo. Porque o futuro deles eu vejo que algum vai seguir esse caminho, sabe? E às vezes vai dar uma tranquilidade de ter uma cabeça um pouco mais no lugar também. Para mim não é um peso sair de casa de manhã, isso aí para mim é uma satisfação. E vim trabalhar com esses meninos, eles aprendendo comigo e eu aprendendo com eles. O meu sentimento maior é poder chegar lá e salvar, e de pegar a pessoa no meu colo, de poder botar a pessoa numa ambulância e dizer, ó, tô aqui para te ajudar, a gente vai te levar até o médico, a gente vai te dar um atendimento da melhor maneira possível. Eu tenho um sentimento de orgulho, sinceramente, porque não é para qualquer um. E sempre que a gente sobe num palco e vê aquele pessoal ali que está ali esperando para te ouvir, isso é muito gratificante. Os equipamentos que nós tínhamos aqui eram muito já antigos, usados, velhos, e haveria necessidade de um equipamento novo para que não houvesse risco aos educandos. O Sicredi foi o nosso grande parceiro, porque sem ele não teria existido. E ele nos contemplou com essas 7 cadeiras que ajudam a 14 pessoas, 7 por período, a uma mobilidade com qualidade. Se fosse para resumir esse projeto sobre rodas, eu diria que ele começou com uma preocupação e terminou com amor e carinho. Hoje, se não tivéssemos o apoio do Sicredi, com certeza a gente estaria com dificuldade, certo? Até porque hoje a nossa instituição ela não cobra mensalidade, certo? Não tem custo nenhum para o aluno. Então, esse material que veio numa boa hora, veio num bom momento, para que esses meninos possam estar usando desse material que o Sicredi disponibilizou. Esse aporte que nós obtivemos do Sicredi, a gente comprou camisa, comprou calção, comprou meião
e hoje os meninos estão usufruindo desse material. A parceria com o Sicredi proporcionou a elas um treinamento gratuito, onde eles não têm custo nenhum para treinar, são crianças que na sua maioria não teriam condições de pagar uma mensalidade. Ter essas crianças aqui dentro faz com que a gente tenha uma esperança de, não só às vezes de formar um atleta novo, né? Mas de uma criança que naquele tempo ali, ele não está fazendo nada de errado fora daqui, né? Hoje em dia a gente precisa de apoio, né, dos órgãos, das instituições, e nem sempre isso ocorre pelo poder público, né? E para nossa grata alegria e satisfação, o Sicredi nos agraciou aí com um valor que foi muito bem recebido pelo grupo, né? E a gente reinvestiu isso em equipamentos musicais, como violão, caixa de som e tudo mais, que melhorou um pouco a qualidade para a gente se apresentar, né? Eu diria que cantar no coral vapenseiro é sensacional. Se você é associado e está me ouvindo, saiba que o dinheiro que você votou e aprovou para o Fundo Social foi usado nisso tudo e muitos outros que eu não ia dar nem tempo de contar aqui. Como coordenadora de núcleo da agência Sicredi do município de Içara, representando os associados, é uma grande responsabilidade a escolha desses projetos, mas são projetos muito significativos e de grande impacto social. A cooperativa é do associado e ele vive numa comunidade que tem boas ideias, boas iniciativas que precisam de apoio. Assim, cumprimos com um dos princípios do cooperativismo, o interesse pelas comunidades onde nossos associados vivem. Com o Fundo Social, eu aprendi que o cooperativismo é diferente de uma partida de futebol. Nele, todo mundo ganha, inclusive o meu projeto e a cidade onde eu moro. Esses, então, alguns exemplos dos projetos que foram apoiados no ano passado. E se você que nos assiste faz parte de uma entidade, conhece alguma entidade? Olha, esse ano, 2022, teremos nova edição do programa, dos projetos sociais do Fundo Social. Então, as inscrições estão abertas a partir do dia 30 de março e seguem até o dia 31 de maio de 2022. Então, aparecendo na tela para vocês o link onde você pode acessar e entender melhor como funciona esse processo, o que precisa para fazer a sua inscrição. A gente está esperando então a sua inscrição para ser avaliada e de repente na próxima assembleia seja você, o seu case aparecendo aqui, sendo compartilhado. E esse ano a gente tem uma novidade, a gente tem workshops preparatórios, para ajudar você a elaborar um bom projeto, a como cadastrar na nossa ferramenta o seu projeto social. Também, a partir do dia 21 de fevereiro, a gente abriu essa inscrição e no dia 25 de março, até essa data, estaremos esperando então a sua inscrição através do site que também está aparecendo ali na sua tela. E, dando sequência aqui, a gente tem uma plataforma lançada no ano passado que chama Sicredi Ensina. Então, quando eu falei lá do programa Crescer, que fala sobre cooperativismo, que fala sobre a nossa cooperativa, a sua SC, é nesse ambiente que você vai conseguir acessar esse programa, a esse curso. Aparecendo na tela para vocês o link sicredi.treinas.ep.br. Lá você vai fazer a sua inscrição muito fácil e poder entrar nesse ambiente. Além desse programa Crescer, a gente tem também programas de educação financeira lá dentro. Então eu te convido a acessar esse ambiente que também é seu, do associado e também de toda a comunidade. Agradeço a sua atenção e agora devolvo a palavra ao nosso presidente Aloísio, que vai conduzir o restante então da nossa Assembleia. Obrigado, Rafaela, parabéns pelo trabalho. A seguir, passamos à pauta da Assembleia. Como você pode verificar na tela, é composta de 7 itens que vamos estar discutindo e apresentando a partir de agora. E começamos então com a eleição dos coordenadores e suplentes do núcleo. Para isso, convido novamente a Giovana Pedroso para me acompanhar na apresentação dos candidatos a coordenadores de núcleo e para falar um pouco sobre o que é o papel do coordenador de núcleo. Pois é, presidente, porque é importante a gente reforçar que o coordenador de núcleo e o suplente, eles são associados, formados no programa Crescer, eleitos por outros associados, para quê? Para representar
o voto do núcleo, do grupo de associados na Assembleia Final, na Assembleia de Coordenadores de Núcleo. O papel do coordenador é representar o voto dos associados e, claro, participar de uma maneira ainda mais ativa, ainda mais presente no dia a dia da agência dele, da comunidade dele. Por exemplo, quando tem o fundo social, é mais um exemplo, mais uma oportunidade que o coordenador tem de participar junto com o gerente, com a equipe da agência dele, na definição, na escolha dos projetos que serão contemplados naquela comunidade, naquela cidade. É um pouquinho do papel dos coordenadores que a partir de agora a gente vai apresentar e colocar para a votação dos senhores. Vamos começar então pela agência Centro de Criciúma, onde ela tem 4 núcleos e temos hoje como candidato Laureci Volpato como coordenador, como suplente Everson Marustica. Núcleo 2, Giovana Pedroso e Joênio Marques. Núcleo 3, Letícia de Souza Zanini Besbate como coordenadora, Lucas Caine Minotto, suplente, também como segundo suplente, Edio Save. Núcleo 4, Beno Caetano Pavei como coordenador, David Cristiano Paida como suplente. Na agência de Içara, nós temos como candidata coordenadora de núcleo Adriana Mara de Oliveira no núcleo 1, como suplente do núcleo 1 Adílio Fernandes Filho e como suplente, segundo suplente do núcleo 1, Joy Luiz Daniel. No núcleo 2 da agência Içara, nós temos como candidata coordenador o associado Lucas Lemo, como suplente, candidato a suplente do núcleo 2, Solima de Souza e como candidato a segundo suplente do núcleo 2, Diego Dalmolin Bife. Ainda na agência de Içara, no núcleo 3, o candidato a coordenador é o Aloísio Fernandes, a candidata suplente do núcleo 3 é a Andréa Cristina Pavei Soares e como segundo suplente, como candidato, o James William de Freitas Borgesan. No núcleo 4, por fim, nós temos como candidata a coordenadora a associada Sandra Helena Vieira, como candidato a suplente o Luciano Zilli Reus e segundo suplente Heitor Valvassori Filho são os candidatos da agência de Içara. A agência Rio Maina, temos como candidato no núcleo 1, Pedro Antônio Virtuoso como coordenador, William Ronsoni suplente, como segundo suplente Altemir Guise. Núcleo 2, Cleito Gione Pereiras como coordenador, Marlon da Silva Coelho suplentes, como segundo suplente Edival Colombo. Núcleo 3, Alessandro Rosso como coordenador, Leandro Eufrásio Teixeira, suplente, como segundo suplente, Carolina Rosa Braga. Na agência Quarta Linha, a candidata a coordenadora é a associada Adriana Raichaski dos Santos Rosso, o suplente Jorge Macan e como segundo suplente Lucas Salvador. No núcleo 2, o candidato a coordenadora é o Lindomar Darós, como suplente o Charles de Souza e como segundo suplente Raimundo Macan na agência Quarta Linha. Agência de Tubarão Centro, Jason Bressan Araújo como coordenador no núcleo 1, Nelson Ragnar Sulbacher. Núcleo 2, Jonas Bússolo Bach como coordenador, Efigênia Mendes de Medeiros como suplente. Núcleo 3, Marcelo Martins Antônio como coordenador e José Márcio Medeiros como suplente. Na agência Forquilinha, o candidato a coordenador é o Edson Nikoski no núcleo 1 e no núcleo 1 a candidata suplente é a Josimar Jacques. Já no núcleo 2, o Andreu Formigoni Mandelli é o candidato a coordenador e o Jonatas Souza da Silva é o candidato a suplente. Agência Morro da Fumaça, candidatos a coordenador no núcleo 1, Joaquim Cizewski, como suplente Daniel Sartor, como segundo suplente Eduardo Bortolotto Fernandes, no núcleo 2, Eliene Gomes Costa como coordenadora, Arildo Martins de Lorena como suplente e como segundo suplente Jerônimo Alves da Silva Júnior. Na agência Próspera, o candidato a coordenador é o Jackson Keller Borges Silva, a suplente do núcleo 1 é a Marisângela Campos Knaben e o candidato do núcleo 1 como segundo suplente é o Fábio Luciano Cardoso Teixeira.
No núcleo 2, a candidata coordenadora é a Maria Julita Volpato Gomes. No núcleo 2, o suplente é o Fabiano Ronzoni Chiminelli. E o candidato a segundo suplente no núcleo 2 é o Amarildo Antônio Fronza. Agência de Araranguá, candidato a coordenador no núcleo 1, Arthur Alius Golart. Como suplente, Edivânio Pacheco Cristiano. Como segundo suplente, Tiago Cristiano Tomás. Núcleo 2, Rogério Destro Júnior como coordenador. Primeiro suplente, Dalmiro Dalboit Júnior. E como segundo suplente, Tiago Ferrari D'Agostinho. Na agência Braço do Norte, o Ricardo Vitinrich é o candidato a coordenador do núcleo 1 e o Batista Blasius é o candidato a suplente. Como segundo suplente, a Newton Vigers é o candidato a segundo suplente do núcleo 1, único núcleo da agência Braço do Norte. Agência Balneário Rincão, como candidato no núcleo 1, Antônio Tramontim como coordenador, Alessandro da Silva, suplente, Luiz Alberto Borges, segundo suplente. Núcleo 2, Alcides Rodrigues Júnior como coordenador, como suplente, Ayrton Bernardino, como segundo suplente, Daniel Marques. Na agência São Martinho, a candidata coordenadora do núcleo 1 é a Tatiana Martins. O suplente, candidato a suplente, é o Tiago Mendes de Oliveira e segunda suplente, Sônia Terezinha Martins Corrêa. No núcleo 2, o candidato a coordenador é o Paulo de Souza Martins, a suplente, a Bruna Mateus da Silva e segundo suplente, Arlan Mateus, agência São Martinho Tubarão. Agência Imbituba, como candidato do núcleo 1, Kellen de Oliveira como coordenador, como primeiro suplente, Luiz Henrique Latrônico de Oliveira, como segundo suplente, Enio Silva da Costa. Núcleo 2, Alessandro Ribeiro Alzemiro como coordenador, primeiro suplente, Henrique de Bona, segundo suplente, Juliana Pereira da Silva de Carvalho. Na agência Oficinas Tubarão, o candidato a coordenador é o Agostinho Schneiders, a candidata suplente é a Joelma Rocha Ricardo e segundo suplente, Newton Basquiroto Filho. Agência de Uruçanga, Caroline Reiner Francischini como coordenadora, como primeiro suplente, Fernando da Silva de Espírito Santo, como segundo suplente, André Nicle. Na agência de Siderópolis, o candidato ao coordenador é o associado Rafael Bernardo Recker. A candidata suplente é a Suzana Frequia Abate e a segunda suplente, a Tuane Trento Santana. Agência de Orleans, como candidato, Josemar Sacon como coordenador, Euclides Pilon como suplente. E na agência Sicredi Cocal do Sul, o candidato ao coordenador é o Aleir Corrêa de Oliveira, a candidata suplente é a Cristine Seron Possamay e a segunda suplente, a Bruna Bianchini Quaresemi. Lembrando que o mandato dos coordenadores e suplentes é de 4 anos e começa a partir da aprovação do fechamento da Assembleia. E lembrando também que o presidente vai colocar em votação esses nomes agora, mas para você só vai aparecer associado aqui no ambiente de votação da Assembleia os candidatos do seu núcleo, da sua agência. Ou seja, no ambiente não aparecerão todos esses nomes para você votar. Aqui na pauta da Assembleia, no ambiente de votação, aparecem apenas os candidatos da sua agência e do seu respectivo núcleo. Então, coloque em votação. A seguir, em caráter de assembleias extraordinárias, vamos estar apresentando, e já foi discutido com o Conselho de Administração, o Conselho está sugerindo a sua aprovação, os seguintes itens: inclusão do município de Santa Rosa de Lima na área de ação da cooperativa. Ela já pertence à nossa área de ação, porém não está no estatuto, então estamos incluindo nesse momento. Seguida, alteração do valor mínimo do capital social.
Hoje estamos vivendo um momento digital e para facilitar o nosso trabalho de operação, estamos apresentando a proposta de alteração do valor de R$20 para R$1. Em seguida, temos o artigo 42, onde o Banco Central pediu para deixar mais claro a questão do encerramento do ano civil. Estava escrito no Estatuto, o exercício social coincide com o ano civil, passa então com a nova redação. O exercício social tem duração de 1 ano, com o encerramento em 31 de dezembro. Letra D, exclusão do inciso 3º do artigo 44. Estamos excluindo do nosso Estatuto 1,9% que era destinado ao pagamento dos fundos de desenvolvimento e vamos pagar daqui para frente com o custeio normal. Letra D, alteração do inciso 4º do artigo 44. O Conselho de Administração está propondo a alteração do percentual de 8,10% para 9% no mínimo para o Fundo de Expansão. Isso serve para a implantação da nova agência da Sicredi-Sul de Santa Catarina. Artigo 44, inciso 5. O Conselho de Administração está propondo alterar o percentual de 1% para, no mínimo, 2% do Fundo Social. Essas são as alterações propostas pelo Conselho de Administração e que estamos levando à votação dos nossos associados. Coloco em votação. E agora, em Assembleia Ordinária, passamos então a nossa prestação de conta. Para isso, eu chamo o nosso diretor de operação, Paulo Reis. Obrigado, presidente. Olá, associados. Agora vamos aos números contábeis da cooperativa. Isso faz parte do rito do processo assemblear, conforme previsto na Lei 5764 de 71. Só esclarecendo aos senhores que tanto o ativo quanto o passivo estamos apresentando de forma condensada, um resumo das principais contas. Essas demonstrações financeiras vocês podem acessar nos anexos dessa página, a mesma que vocês acessaram para participar dessa assembleia, e também publicamos no nosso site do Sicredi, de forma detalhada, com todas as contas e notas explicativas. Vamos aos números. No ativo nós temos 1,4 bilhão de reais, com 34% de evolução em relação ao ano passado. Nós temos as disponibilidades e a liquidez da cooperativa em 536,9 milhões, que são os valores aplicados no mercado financeiro que não foram emprestados para os associados. Então, nesse momento, vou falar das operações de crédito da cooperativa, né? Então, são 858,6 milhões de reais, que são as operações de crédito contratadas com os associados com recursos próprios da cooperativa. As provisões associadas ao risco de crédito prefizeram 26,1 milhão. Os outros ativos, 5,7 milhões. Desse valor, 4 milhões se refere a bens recebidos em conta de dívidas e demais valores são adiantamentos diversos. Investimentos, 14,4 milhões, refere-se à participação da cooperativa na central e na nossa holding, a Sicredi Participações. Imobilizado, 13,6 milhões e o intangível, 2,4 milhões, são adiantamentos para desenvolvimento de softwares já em uso pela cooperativa. Esses são os ativos. Vamos para o passivo, então. Os valores totais são os mesmos, 1,4 bilhão de reais e 34% de evolução. E nas contas, nos grandes grupos de contas, nós temos as seguintes contas. Depósitos à vista, a prazo e interfinanceiros, 1 bi e 10 milhões. Relações interfinanceiras e repasse, 148,6 milhões, refere-se às operações de crédito rural contratadas nas linhas de Pronaf e Pronamp Custeio. Provisões para riscos cíveis, 500 mil. Outros passivos, 99,3 milhões.
Esses outros passivos se referem a valores a repassar para estabelecimentos comerciais que efetuaram vendas para nossos associados com o uso do cartão de crédito e também a conta de cheques administrativos, FATES e fundo de expansão. Patrimônio líquido se refere ao capital social dos associados, mais as reservas, mais as sobras acumuladas, no valor total de 146,9 milhões. Vamos então às contas de resultado. Na conta de receitas, a cooperativa fez 150 milhões de resultado, de receitas, sendo que houve uma evolução de 37,5% em relação ao ano anterior. As operações de crédito somaram uma receita de 97,2 milhões, com 33% de evolução. Na conta de prestação de serviços, 28 milhões, com 18% de evolução em relação ao ano passado. E na conta títulos e valores mobiliários, 18,6 milhões. Aqui sim teve uma evolução maior, em função da variação da Selic ser maior em 2021 do que em 2020. Outros ingressos e receitas operacionais, 6,3 milhões. Aqui estão as receitas provenientes de reversões de fundos, de FATES, de impostos sobre folhas, reversões de provisões de passivos contingentes, aluguel de maquininhas de cartões do Sicredi, etc. São várias contas pequenas nessa conta. Então, vamos às contas de custos operacionais da cooperativa em 2021. A soma de todos os custos foi de 116,8 milhões, com uma evolução de 41,7% em relação ao ano anterior. A captação de recursos teve um custo de 31,1 milhões, foi a que teve uma variação maior. Isso porque a Selic média de 2020 ficou abaixo de 3% e que iniciou em 4,5%, depois diminuiu para 2% durante o ano. Enquanto que em 2021 a curva foi o contrário, ela iniciou baixa e a média foi de 4,1%. Mas a cooperativa teve um aumento de sua captação de recursos no segundo semestre, justamente quando a Selic saiu de 3,5% para 7,75% ao ano. Isso aumentou o custo da cooperativa em 108% em relação ao ano passado. Empréstimos a repasse também teve um aumento, 5,1 milhão de reais de custo. As perdas associadas ao risco de crédito, 13,3 milhões, com um crescimento de 13%. Um percentual em patamares normais. As despesas administrativas, 52,4 milhões, uma evolução de 21%, mesmo com a abertura de 3 agências, ela teve uma evolução normal. E as despesas operacionais, 14,9 milhões, uma evolução de 19%. Então a cooperativa teve um resultado operacional de 33,4 milhões em 2021. Todas essas demonstrações passam por auditoria externa e pelo Conselho Fiscal. A Ernst Young é uma das maiores empresas de auditoria do mundo e fez auditoria durante o ano de 2021 da nossa cooperativa e emitiu parecer que as demonstrações financeiras apresentam adequadamente em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira da cooperativa. E o Conselho Fiscal também fez as fiscalizações mensalmente durante o ano de 2021 e emitiu seu parecer. O parecer é que, com base nos exames efetuados durante o ano de 2021 e com base no relatório da auditoria externa, somos de parecer favorável à apresentação das mencionadas demonstrações pela Assembleia Geral. Eu agradeço a atenção de todos e passo a palavra de volta para o presidente. Obrigado, Paulo. Parabéns pelo teu trabalho. Coloco em votação a prestação de contas. Em seguida, para fazer a apresentação do relatório de gestão e a proposta de distribuição de sobra, chamo o nosso diretor executivo, Erli Silveira Lima, para fazer a apresentação. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar todos os associados e associadas que nos assistem e nos prestigiam virtualmente nessa Assembleia e também registrar a nossa alegria e a nossa satisfação de estarmos participando de mais uma Assembleia de Prestação de Contas da nossa Sicredi Sul SC. Vamos trazer para vocês aqui um breve resumo daquilo que foi o desempenho da cooperativa
durante o ano de 2021 e finalizamos com uma proposta para a destinação do resultado financeiro que já foi brevemente aqui apresentado. Então vamos lá, chegamos aí no final de 2021 com 28.910 associados. Nós temos hoje presença física em 13 municípios, dos 45 municípios da nossa área de atuação. Temos 19 agências trabalhando nessa área de atuação e somos hoje 227 colaboradores. Aqui a gente traz um pouquinho a força daquilo que é o crédito, né? O crédito é um dos principais propulsores, né, do desenvolvimento de uma região, de um país, de uma nação. Então achamos importante trazer essas informações aí em relação à nossa carteira de crédito, né? Nós, no ano de 2021, tivemos 865 milhões de crédito liberado aos nossos associados, né? E foram 5.390 associados, né, histórias impulsionadas pelo crédito cooperativo no ano de 2021. Bastante significativo isso e achamos importante trazer para vocês. Os saldos da nossa carteira de crédito, né, no agronegócio nós chegamos a 124,8 milhões de crédito liberado durante o ano, até o final do ano, com 1.585 operações registradas. Na pessoa física foram 85,2 milhões de crédito liberado, 13.027 operações registradas. E na pessoa jurídica foram 876,9 milhões de crédito liberado, com 24.245 operações registradas. Um pouco daquilo que foi o nosso desempenho nos principais ativos e indicadores. Então, como já destaquei anteriormente, chegamos a 28.910 associados, né? Representando aí uma evolução, crescimento de 16% em relação a 31 de dezembro de 2020. Os recursos totais administrados dos associados aí representam todas as fontes de recursos, depósitos e mais o capital dos associados e os fundos de previdência e os fundos de investimento. Chegamos a R$ 1.285.316 em 2021, representando uma evolução de 34% em relação ao ano de 2020. As operações de crédito também tiveram uma evolução bastante interessante, crescemos 24% no ano de 2021 e a carteira de crédito chegou a R$ 883.382.000. Aí nessa carteira estão inseridas todas as operações de pessoa física, de pessoa jurídica, do agronegócio, enfim, a totalidade da carteira da cooperativa. O patrimônio líquido da cooperativa, representado pelas reservas e mais o capital social de todos os 28.910 associados, chegou a R$ 151.198.000, com um desempenho de crescimento de 29% em relação ao ano de 2020. E aqui a gente convém destacar a importância da cooperativa continuar crescendo, né, e continuar gerando resultados para alavancar o seu patrimônio, que é isso que vai sustentar o crescimento da cooperativa, dos negócios da cooperativa nos próximos anos. O resultado financeiro da cooperativa, conforme já foi apresentado anteriormente pelo colega Paul, somou R$ 33.478.000, com uma evolução de 25% em relação a 2020, o que nós consideramos aí um excelente desempenho. Muito bem, essas foram as breves considerações que a gente tinha em relação ao desempenho da nossa cooperativa durante o ano de 2021. Passamos então a trabalhar aí a proposta de destinação do resultado da cooperativa, que foi trazida e deliberada no Conselho de Administração e encaminhada para a Assembleia para deliberação hoje com os nossos associados. Bom, conforme já foi apresentado, o resultado bruto da cooperativa durante o ano de 2021 representou R$ 33.478.489.
Desse valor, nós já deduzimos aí os juros pagos sobre o capital de todos os associados, que foram creditados na ordem de 4,02% durante o mês de dezembro ainda de 2021. Esses 4,02% representaram a variação média da taxa Selic durante o ano de 2021. Também já estão deduzidos aí a recuperação de prejuízo de exercícios anteriores, que somou 2.624.731. Essas duas destinações, tanto os juros ao capital quanto a recuperação de prejuízos de exercícios anteriores, são destinações da alçada do Conselho de Administração e já foram decididas lá durante o mês de dezembro de 2021. Agora, integramos nesse resultado as reservas que foram utilizadas do Fundo de Desenvolvimento da cooperativa para a abertura das novas agências. Aí nós podemos citar a Agência de Oficinas em Tubarão, a Agência de Cocal do Sul, a Agência de Siderópolis e também a Agência de Orleans, né? Então, essas 4 agências tiveram uma destinação para o custeio do seu funcionamento durante o ano de 2021 de R$ 1.070.301, e isso vai ser integrado ao resultado da cooperativa para efeito de destinações estatutárias. Feito isso, chegamos a um resultado antes das destinações estatutárias de R$ 29.861.485. Desse montante, 65% vai para a reserva legal estatutária, são R$ 19.409.965. 5% vai destinado para o FATS, Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social, R$ 1.493.074. 8,1% vai para o Fundo de Expansão, para abertura e desenvolvimento de novas agências, né? Já está lá previsto no nosso estatuto, R$ 2.418.780. Aliás, essa destinação de 8,1% está sendo proposta, já foi proposta para que seja ampliada para 9%, né? O Fundo Social, que já trouxemos aqui a proposta de 2%, né, conforme foi apresentado anteriormente, para mudar a alíquota de 1% para 2% de destinação já previsto no Estatuto, R$ 597.230. Essa reserva adicional de 1,9% é uma orientação do Banco Central às cooperativas que modificou a forma ou solicitou ao Sicredi que modificasse a forma de devolução do Fundo de Desenvolvimento Regional que a cooperativa tomou no passado na nossa central, né, para o desenvolvimento de agências que hoje já estão aí em atividade. Podemos citar Araranguá, Braço do Norte, Imbituba, Morro da Fumaça, todas elas tiveram esse fundo, a participação desse fundo, mas aí um fundo estadual, né? Não é um fundo regional como a gente hoje está constituindo aqui com sobras da própria cooperativa. Então, esse fundo ele foi extinto, né? O Banco Central solicitou que as cooperativas extinguissem esse pagamento. E a proposta do Conselho de Administração é que, como ele saiu do patrimônio anteriormente, ele retorne para o patrimônio na forma de reserva adicional. E o Fundo de Desenvolvimento do Cooperativismo, né, que é um fundo que nós estamos propondo para fomentar a captação, a prospecção de novos associados, né, onde esse fundo vai custear a integralização de cotas partes desses novos associados, né, no formato que já foi apresentado aqui anteriormente na Assembleia Extraordinária. E isso tudo, né, deduzido as destinações não estatutárias e as destinações estatutárias, sobra à disposição da Assembleia Ordinária R$ 5.365.067. Sobre isso é o que nós vamos tratar logo em seguida, que é a proposta para a destinação dessas sobras à disposição da Assembleia. Bom, convém destacar também aqui, e muito importante destacar, a participação dos associados no rateio, né, na distribuição desses resultados, né?
somando os 5.365.000 que estão à disposição da Assembleia e que vão em seguida ter uma proposta de rateio, e os juros que já foram pagos na cota capital do associado em dezembro, a participação do associado durante o ano de 2021 no resultado da cooperativa somou 7,4 milhões de reais. Isso representa uma variação de 58% em relação ao valor destinado aos associados em 2020, que foi de 4,7 milhões. Bom, o critério de distribuição que o Conselho de Administração encaminhou como proposta, que vai ser avaliado a partir de agora pela Assembleia, é de que esses 5,4 milhões sejam distribuídos da seguinte forma: 50% proporcional às fontes de recursos, às fontes de captação da cooperativa, e 50% proporcional às operações de crédito e à prestação de serviços, todos os serviços que a cooperativa praticou com seus associados. Quando a gente fala de fontes, os primeiros 50%, nós estamos falando de depósito a prazo, depósito remunerado, conta corrente, saldos médios de conta poupança, aplicações a prazo automáticas, letras de crédito do agronegócio, as nossas LCAs, os fundos de investimento e os fundos de previdência que foram trabalhados junto aos nossos associados. E quando a gente fala no outro lado dos outros 50%, que se propõe a ratear proporcionalmente as operações de crédito e prestação de serviço, nós estamos falando de juros pagos no crédito comercial, no cheque especial, no crédito rural, as tarifas de cobrança de boleto que foram pagas pelos associados durante o ano, o cartão de crédito, as tarifas que foram pagas em conta corrente, todas as receitas de seguros, de consórcio e da adquirência das maquininhas de cartões, Então, tudo isso compõe a base para a distribuição, para o rateio das sobras à disposição da Assembleia, que será feito aos nossos associados. E o formato, nós falamos do critério, agora o formato de distribuição é que seja exatamente igual ao que foi feito no ano passado, onde 40% desse valor seja distribuído em conta corrente, isso representará R$ 2.142.027, e 60% desse valor seja destinado para aumento de capital dos sócios, portanto creditado na cota capital do associado, e isso representará R$ 3.213.040. Era isso, espero que as informações tenham ficado suficientemente claras para a correta deliberação de vocês em relação aos temas que foram aqui apresentados. Caso não tenham alguma dúvida, alguma coisa que não tenha ficado suficientemente claro, vocês podem entrar no chat da Assembleia e nós temos lá os nossos colaboradores apostos aí para tirar as dúvidas de vocês antes da votação. Gostaria muito de agradecer a atenção de todos e devolvo ao presidente da Assembleia para a continuidade dos trabalhos. Obrigado, Eli, pela apresentação. Obrigado, Eli, por todo o trabalho. Coloco em votação a proposta de distribuição de sobras. Em seguida, passamos a apresentar alterações no regulamento do pertencer, o qual já foi discutido sistemicamente e também pelo nosso Conselho de Administração. Chamo novamente a Giovana para fazer a explicação sobre esse assunto, para que os senhores possam, no final, fazer a sua decisão. Muito bem, presidente. Cabe dizer que o regulamento do pertencer, ele é o documento que rege o processo assemblear, a divisão de núcleos, e é também o documento que contém os direitos e deveres dos coordenadores de núcleo e suplentes que acabaram, inclusive, de serem eleitos, de serem votados por vocês aqui na Assembleia. Basicamente, esse regulamento, então, rege toda a divisão do nosso quadro social, toda a organização do quadro social, bem como o papel dos seus representantes. E nós vamos mostrar para vocês aqui na tela
a maneira como nós apresentaremos as principais mudanças que a gente leva para apreciação e votação dos associados nesse evento assemblear. Vocês estão vendo ali que a última versão do regulamento, que é a versão de 2019, ela fica no seu canto esquerdo de leitura. No seu canto direito de leitura da tela, a versão que está sendo proposta e que já foi aprovada por todas as instâncias mencionadas pelo presidente. Nós convidamos você a, se quiser, conferir com mais detalhes e se atentar a realmente quais foram as principais mudanças nessa nova versão do regulamento, a pausar esse vídeo e a fazer a leitura com bastante calma, com bastante atenção. Nós lembramos também que aqui no ambiente virtual de votação, você pode baixar a nova versão do regulamento do programa Pertencer e acompanhar a versão já com todas as alterações feitas de redação. E vale frisar que as principais mudanças que foram feitas nesse documento acabam adequando ele principalmente a esse novo momento do processo assemblear do Sicredi, que é o momento em que a gente pode passar a realizar as assembleias no formato online, no formato digital, que é o que nós estamos fazendo no processo deste ano, assim como já fizemos no ano passado. Eu devolvo ao presidente para que dê sequência e coloque em votação. Obrigado, Giovana. Dito isso, coloco em votação a homologação do nosso programa Pertencer. Agora passamos à homologação do regulamento do Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento do Cooperativismo. Esse fundo foi criado pelo nosso Conselho de Administração com objetivo e destinação à concessão dos recursos no valor de R$1 por CPF ou CNPJ para integralização da cota capital no ato do pedido da associação para todos os novos associados. Esse fundo são recursos provenientes das obras que vai ser gerido pela nossa diretoria e o Conselho de Administração. Coloco em votação. Caminhando para o encerramento, convido novamente a Giovana para nós passar os recados finais. Nós temos que agradecer, né, presidente, a audiência e a paciência dos nossos associados que nos acompanharam até aqui e participaram ativamente dessa Assembleia Digital como donos do negócio. Lembrando que a pauta de votação ela fica aberta de 15 de março às 19 horas até 17 de março às 17 horas. E na sua tela você está vendo agora alguns recados finais que o presidente já antecipou aqui, porque afinal de contas estamos fazendo um evento à distância, um evento digital, mas não queremos deixar de reencontrar os nossos associados presencialmente depois desse evento com um jantar, é isso? Sem dúvida, vamos estar fazendo um evento presencial com um jantar. Você pode procurar o seu gerente, a sua agência, para buscar a sua pulseira, para adentrar a esse evento que estaremos muito felizes de poder reencontrar a cada um dos senhores. Cada agência, cada cidade e cada agência vai realizar o evento em uma data diferente. Por isso que é importante que depois da Assembleia você aguarde o contato da sua agência. Você que está participando da votação vai ser contatado para ser informado sobre local, horário, onde vai acontecer esse evento presencial que, repito, vai acontecer em dias, horários e locais diferentes de acordo com cada agência, com cada cidade. Mas o mais importante é que estão todos mais que convidados para virem celebrar com a gente todos esses resultados positivos que foram apresentados e votados por vocês nesses últimos minutos de Assembleia. E mais, quero agradecer a participação de cada um dos senhores associados nessa Assembleia Virtual e dizer que a nossa cooperativa, trabalhando da forma que está, com esse conjunto de pessoas, vai estar sempre mais sólida e sendo referência no sul do estado de Santa Catarina. Não deixe de acompanhar a sua cooperativa nas mídias sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. Lá você pode acompanhar tudo o que acontece no seu negócio. E não deixe também de baixar o relatório de administração que está aqui no seu ambiente virtual e tem todos os resultados do ano de 2021. Muito obrigada e até a próxima. Muito obrigado e até a próxima.